Obrigada, pastor. Deus seja louvado pela sua vida, pelo seu ministério. Eu lhe conheci, pastor, quando o senhor era frentista. E hoje é um pastor renomado no Ministério Quadrangular. E mais, talvez você não saiba, Samuel, obediente. A gente tem acompanhado de perto o ministério deles. E é uma honra passar essa tribuna para a oportunidade do pastor. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Eu que me sinto honrado por estar nesta casa mais uma vez. E eu creio que ao longo desses anos, há mais de acho que quase 20 anos que nós nos conhecemos, né? Tivemos a oportunidade de viajar com vocês a primeira vez para Santa Catarina, onde eu tinha um golzinho velho, o pastor Silmoura tinha um Festa. E o meu carro deu problema no meio do caminho, falhou um cilindro. O carro já não era bom, porque era 1000. Ainda estava ruim. Ainda falhou um cilindro, então de 1000 ficou para 800, né? Mas a gente foi e voltou para a glória de Deus. E eu tenho muita honra de estar aqui, pastor aí. E eu quero agradecer pela oportunidade, por essa igreja maravilhosa. Nós estamos na campanha, consagrando todos os meses do ano de 2023. Ainda faltam algumas promessas para poder ser cumpridas sobre minha vida, pastora Rita. Mas eu não perco a esperança. Eu sei que um dia vai acontecer, porque tudo é a hora de Deus e o momento de Deus. Quem diria que eu estaria hoje sendo pastor da igreja do Evangelho Quadrangular? Quem olhasse para mim lá no meu passado e falar, isso aí não vai dar em nada. Esse cara aí só tem duas coisas para ele, ou é cadeia ou é cemitério. Mas esqueceram de uma coisa, de acrescentar Jesus Cristo sobre minha vida, aleluia. Nunca mexi com droga, mas eu era beberrão, era brigão, não rejeitava uma briga de jeito nenhum. Se eu visse o pastor Silmoura apanhando na rua, eu não queria nem saber quem estava certo, quem estava errado. Eu ia do lado de quem estava mais fraco. Já fui parar muitas vezes na delegacia, do delegado falar para mim assim, de novo você aqui? Eu não sei mais o que eu faço com você, rapaz. Se eu coloco você lá dentro da grade e jogo a chave fora, ou então alguém vai te matar. Mas eu dei muito trabalho para os meus pais. Eu judiei muito da minha esposa, pastora Rita. Porque, devido à bebida, eu ficava agressivo. Nunca cheguei a bater nela. Mas um dia o diabo tomou minha mente, que eu quase matei ela esfaqueada. E quando eu vim para Jesus, irmãos, eu vim de verdade. Eu larguei mão da bebida. Eu larguei mão das coisas erradas que eu fazia. E hoje, para a glória do Senhor, irmãos, o meu casamento que era afundado, nós estávamos em ponto de nos separar, pastor Espíndola, de tantas agressões verbais, tantos palavrões que a gente falava por causa de estar tudo bêbado, né? Mas Deus teve misericórdia. E hoje eu com a minha esposa, nós vamos fazer agora em julho, dia 20 de julho, 28 anos de casados. Pastor, irmão, o que o senhor fez para poder ficar 28 anos casado? Tem hora que nós temos que abrir mão de alguma coisa, pastor. Porque se a pastora Rita gosta de pão e o senhor gosta de broa, vai comer o pão para poder agradar ela. Então tem hora que nós temos que abrir mão de alguma coisa, irmãos. Se você quer que algo dê certo na tua vida, alguma coisa você tem que deixar de fazer. Amém? E eu me sinto muito feliz de estar aqui. Eu prometo para os irmãos que eu não vou demorar. Eu trouxe até um relógio grande aqui, porque eu não enxergo de perto. Aí eu trouxe um relógio grande que tem o ponteiro maior, aí dá para me enxergar. Oh, glória! Tem mais um ali, né? Mas Deus, Ele mudou o nosso cativeiro, mudou a nossa história. Aleluia! E a nossa campanha é prosseguindo para o alvo. Que alvo você tem almejado? Um emprego?
a vida sentimental. Como as pessoas sofrem na vida sentimental, pastor? Tenta aqui, tenta ali, tenta lá, mas agora você não vai tentar mais nada, porque quem tenta é o diabo. Agora nós vamos conseguir em nome de Jesus, aleluia. O diabo é que tenta. Ele tenta a gente ali, ele tenta a gente aqui, mas nós vamos prosseguindo para o alvo que é Jesus Cristo. E hoje eu quero contar para vocês uma linda história de amor que está na Bíblia. E eu creio, pastor Silmora, que Deus vai falar com você aí onde você está sentado. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ruth, capítulo 1, e o versos 1 em diante. Livro de Ruth, capítulo 1. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Nós esperamos um pouquinho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O livro de Ruth nos diz assim: e sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua esposa e seus filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua esposa Noemi, e o nome dos seus filhos eram Malom e Quilion, efrateus de Belém, de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Digam amém? Podemos assentar em nome de Jesus? Aleluia. A Bíblia nos relata que Noemi, ela perdeu o marido muito cedo. E quando nós perdemos a pessoa que nós amamos, nós sentimos muita falta dela. Porque estamos ali num convívio dia após dia. Como o pastor Silmora, que a pastora Rita fala, que o dia que Jesus vier buscar, eles vão ser arrebatados juntos. Né? Não tem essa que um vai ficar e o outro vai ficar, não. Um vai subir e o outro vai ficar, não. Porque a Bíblia fala assim, que depois que nós nos tornamos uma só carne, nós somos um só, pastora Rita. A senhora com o pastor Silmora é uma carne só. A senhora não sabe mais viver sem ele e ele não sabe mais viver sem a senhora. Mas sobre a vida desta mulher veio algo da permissão de Deus com que esse homem viesse a morrer. E quando nós perdemos o provedor da casa, aquele que sustenta a casa, que está ali provendo os alimentos, tudo que é necessitado pelas pessoas, há uma grande perca. E eles ficaram ali tentando, lutando, Noemi, mais os 2 filhos, e luta daqui, luta dali, e nada acontece, pastor. Eles não conseguem prosperar naquela terra. A Bíblia nos fala assim, que passado algum tempo, morre também os 2 filhos de Noemi. E naquele tempo, uma mulher sozinha, viúva, mesmo que ela tivesse tantas propriedades que era do marido dela, ela não herdaria aquelas terras. Ou seja, ela seria uma moradora de rua, como nós falamos hoje. Ela perderia toda a sua herança, porque não tinha um filho varão para poder tomar conta das terras. O que você tem perdido na sua vida, meu irmão, minha irmã? Que você fala assim, agora eu acho que eu não vou mais prosseguir. Eu vou parar por aqui, porque eu já tentei de tudo. Eu já fiz de tudo, já fiz campanha, já fiz voto com Deus. Mas não foi Deus que mandou você parar ainda. Continue mais um pouco. E essa mulher então ficou totalmente desamparada. E ela olha para as 2 noras.
a órfã, que já era órfã mesmo, né? Ofra, né? Era uma órfã mesmo, né? Ofra e Ruth. Olha, é melhor vocês irem para a casa de seus pais, porque mesmo que eu queira ter um filho homem para que vocês casem, não vai haver mais tempo, devido à minha idade. E tem hora que para a gente ir embora, irmão, a gente tomar uma decisão, é muito dura. Não, nosso irmão que é lá de Manaus, né? Lá de Manaus. Deixar tudo para trás. Tá só a passeio ou vem embora para a cidade? Vem embora? Deixar tudo lá para lá e vir para cá. Uma terra que às vezes não conhece ninguém. Uma terra estranha. Mas a Bíblia fala assim que tem hora que nós temos que sair do meio da nossa parentela, para que Deus possa agir sobre a nossa vida, aleluia. E Noemi então fala para aquelas duas moças, olha, melhor vocês irem embora, porque comigo aqui não vai adiantar, vocês não vão conseguir nem comer, às vezes, o que nós comíamos. E Ofra foi a primeira, beijou o rosto de Noemi e foi embora. Mas Ruth não. Ruth sabia do compromisso que ela tinha com a sogra. Pastor, eu não quero nem saber da minha sogra. O senhor não conhece ela, mas eu quero conhecer ela. Vamos pregar Jesus para ela, que ela vai mudar em nome de Jesus, aleluia. Minha sogra também não era fácil não, pastor, mas Deus mudou. Ela se converteu a Jesus. Ela foi para a Assembleia de Deus do Belém. Ela era presidente do círculo de oração. E ela dava escola bíblica no domingo de manhã. Deus mudou a história da minha sogra. Né? Então, meu irmão, por mais duro que seja, não abandone a pessoa que você ama. Aleluia. E Orfa então foi embora. Mas Ruth permaneceu. E Ruth olha para Noemi e fala assim, olha, não me mandes embora, porque não adianta você querer me mandar embora, porque eu não vou. Aonde queres que tu fores, eu irei também. Aonde você repousar, eu repousarei. O que você comer, eu comerei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, aleluia. Ela negou toda a religião dela, todo o passado dela, de idolatria, para poder seguir uma mulher que não tinha mais nada, nem um filho para poder casar com ela, não tinha. E Noemi fala para ela, é melhor você ir com a tua mãe, porque eu não tenho nada para te oferecer. E ela olha para Noemi e fala assim, só uma coisa pode me separar de você, Noemi, a morte. É só a morte que pode me separar de você. Porque caso contrário, do seu lado eu não vou sair, aleluia. E sai então Ruth e Noemi, voltando para casa, de seus amigos, parentes, a casa da família. E tem hora, pastor Silmoro, que nós passamos por tantas provações, por tantas coisas que nós não entendemos e perguntamos o porquê. Não é o porquê que nós temos que perguntar para Deus, nós temos que perguntar para quê que eu estou passando isso. Elas tinham que passar por tudo isso para que lá na frente elas tivessem a vitória delas. Passaram fome? Sim. Passaram frio? Sim. E quando, pastor, as coisas não dão certo para a gente, que a gente regressa para a casa dos nossos parentes, às vezes até acontece na igreja, mas não aqui. Só lá em Guará que acontece isso, da glória a Deus. Às vezes as pessoas saem da igreja, e ela tenta uma igreja aqui, tenta outra igreja ali, outra igreja lá, e ela não consegue se adaptar, porque ela acostumou com a igreja que ela estava. Até o lugar dela, ela fala, esse lugar aqui é meu, eu é que sento aqui. Né? E a pessoa sai sem direção, sem rumo, e depois tem vergonha de voltar para a casa de Deus. Mas como que isso acontece, pastor Ricardo? Aconteceu comigo. Eu deixei o ministério quadrangular, eu era diácono na igreja do pastor Luiz Carlos.
comecei a olhar coisas que eu não devia olhar, pastor. Porque às vezes as pessoas falam assim, não olhe para pastor, olhe para Deus. Não, nós temos que olhar o que Deus fez na vida desse homem e na vida dessa mulher. E continua fazendo, e vai continuar fazendo, aleluia. E a pessoa tem vergonha de voltar novamente para a casa de Deus, porque eles falam assim, não, se eu for lá, eles vão falar assim para mim, está vendo aí, quebrou a cara, teve que voltar de novo. Ah lá, não deu certo, ó. Agora ele voltou. Irmãos, eu vou falar para vocês, e quando você sai da presença de Deus para você voltar, não é fácil não. Pastor Espíndola, eu tomava banho, eu trocava de roupa, eu chegava na porta da igreja, eu falava para minha esposa, eu não vou entrar não, eu vou voltar embora para casa. Fiquei 3 anos fora da presença de Deus, irmãos. Às vezes as pessoas falam assim, comi o pão que o diabo amassou. Não. Eu comi foi bolota de porco mesmo. Me veio uma enfermidade sobre minha carne que os médicos não descobriam o que eram. Pastora Rita, se eu sentasse numa cadeira dessa, para mim poder me levantar novamente, eu precisava de 2 pessoas para segurar uma em cada braço para poder me levantar da cadeira, porque eu não aguentava as dores que eu sentia no meu quadril. E relutando para não voltar para a igreja. Não vou voltar não, eles vão falar que eu quebrei a cara, eu não vou não. Você vai ver a hora que eu chegar na porta da igreja, vai todo mundo olhar para mim. Como se eu fosse a atração, né? O artista da noite, não. Mal sabia eu que havia homens e mulheres que estavam orando para que eu voltasse para a presença de Deus. Eu relutava para não voltar. Mas teve um dia que eu tive que tomar uma posição. Já tinha tomado tudo quanto é remédio. Estava tomando já morfina para dor, não resolvia. E eu acordava no outro dia totalmente desgastado e não dormia de noite, porque a dor era insuportável, era durante o dia e a noite. E à noite parece que as coisas doem mais ainda. Você passa o dia inteiro no ar-condicionado, só de noite que vai doer o ouvido. Né? A hora que está a farmácia fechada, que não tem medicamento. E quando eu tomei essa posição, irmãos, de voltar para a igreja, quando eu cheguei na porta da igreja, eu falei, vai todo mundo olhar para mim agora, quer ver? Eu coloquei a mão assim e fui entrando. Nisso veio o irmão Daniel, um senhorzinho bem de idade, que ainda é vivo ainda na igreja de Potim. Ele é diácono do pastor Luiz Carlos. Ele veio e me abraçou. Ô, irmão Ricardo, que alegria de receber o senhor de volta. Então, irmãos, tem hora que nós temos que tomar uma posição na presença de Deus. Ou nós deixamos de fazer o que é errado e vem diretamente para Jesus, pastor. Ou então não adianta você ficar na igreja. Porque você fica na igreja, você nunca muda. Está sempre cometendo as mesmas coisas. Em 2023, eu vou fazer alguma coisa diferente. Comece hoje, então, a fazer algo diferente. Comece a trabalhar para Jesus. Comece a pregar Jesus Cristo. Eu tenho vergonha, mas naquele grande dia o Senhor terá vergonha de você. A Bíblia fala que aquele que tem vergonha de falar da palavra de Deus e tem vergonha de ser um cristão, não vou nem falar aquela palavra, pastor, para não assustar as ovelhas. Eu vou deixar para falar lá em Guará só, porque aqui nós vamos tratar as ovelhas com mel e pão. Oh, glória! E Noemi, então, e Ruth seguem o seu caminho. E quando ela vai chegando na cidade, o povo já fala assim, olha lá, aquela não é Noemi? Olha só como é que ela está. Abatida, sofrendo. Ah lá, ficou viúva, perdeu os 2 filhos. Porque quando a esposa morre, você fica viúvo, né? Agora, quando morre um filho, não tem nome. Quando o filho perde a mãe, ele fica órfão. Mas, quando você perde um filho, não tem o que falar. O que é aquilo? E elas adentraram aquele arraial, porque não era cidade, era arraial. E Ruth, então, começa a ir à ceiga. Um lugar de plantação de milho,
onde ela catava as espigas que não serviam para nada e eles jogavam fora. Ou seja, espigas mirradas, aquela que dá alguns grãos de milho, né? O rastolho, aquilo que não serve para nada. E ela ia juntando aquilo para que ela e Noemi comessem. Mas mal sabia ela que a história dela ia mudar dali para frente, pastor. Tem dia que nós só temos o pão e não temos a manteiga para passar no pão. Mas não sabemos o que Deus está preparando para nós lá na frente, aleluia. Já passamos por necessidade? Já. Já passou fome? Já passei fome. Já passou vergonha? Muitas. Até estava falando com o pastor Espíndola ali, que às vezes a gente chega e quer sentar no primeiro lugar. Né? Não, vou sentar lá na frente, no primeiro lugar, mas de repente, irmão, vem alguém e fala assim para você, ó, esse lugar aqui está reservado para o pastor Espíndola, você está sentado no lugar errado. A Bíblia fala que é para você sentar dos 2 bancos para trás. Porque se você sentar na frente, você pode ser incomodado. Né? E eu tinha essa mania de chegar e já sentar logo no primeiro banco. Já fui envergonhado também. E a pessoa fala assim, olha, você não pode sentar aqui não, porque aqui é o grupo de louvor que senta. Aqui é só os pastores que sentam. Aí você já fica constrangido, você vai pensar assim, agora vai todo mundo olhar para mim, quer ver? Aí você levanta, de cabeça baixa, e senta lá no último banco. Mas a Bíblia nos fala assim, que os últimos serão os primeiros. Aleluia! Eu não sei em que posição que você está, se você está em primeiro, se você está em último. Mas eu vou o que a palavra fala, que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. E aquela moça começa a pegar ali, então, aquelas espigas velhas para poder comer, quando de repente aparece quem? Boaz. Um homem rico, de muitas posses. Só que Ruth, ela tinha uma beleza. Ela não abandonou a sogra dela. Ela não deixou a família dela. E ela prosseguiu em frente. Ela prosseguiu para o alvo. E quando nós prosseguimos para o alvo, pastor Silmora, não tem como dar errado. E aí Boaz passa e fala assim, moça, quem é você? E ele já sabia quem que era ela. Porque os funcionários tinham falado para ele, olha, aquela moça veio lá junto com Noemi, lá da terra, lá que o marido morreu, os filhos morreu, e ela está aqui agora catando as espigas. E aquele homem vira para ela e fala assim, olha, das mesmas águas que as moças tomarem, você também vai lá e toma. Não passe daqui para lá, porque lá do outro lado são outros fazendeiros. Fique somente desse lado, apanhando as espigas. E a Bíblia nos fala, pastor Silmora, que essa moça, ela foi obediente àquele homem, e ela todo dia ela pegava as espigas e levava para a sogra poder se alimentar. E a Bíblia também nos fala que Boaz se interessou por ela. O senhor lembra quando o senhor conheceu a sua esposa? Com certeza. Oh, não faz tanto tempo assim. Então nós ficamos recordando como que foi o primeiro beijo, os primeiros assuntos, aquela vergonha de chegar, né? Mas Boaz se interessou por aquela moça, porque ela era uma moça bonita. E ali então, ele começou a cortejá-la. Ela já não pegava mais as espigas ruins que eles jogavam fora. Ela já levava as espigas granadas, as bonitas, para que ela e a sogra se alimentassem. O que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã? O que Deus tem para você é além daquilo que você está pensando, daquilo que você está pedindo. Não só isso aqui para mim está bom, não. Deus, Ele quer o melhor para você. E um certo dia, ela vai e se deita com Boaz.
E tudo acontece. Como o pastor Espíndola, o pastor Silmoura. Até imagino o senhor catando uma florzinha na rua para levar para a pastora Rita, pastor. E a história daquela moça mudou. A Bíblia nos fala que ele chamou todas as pessoas que havia tomado posse daquela terra, do marido de Noemi e dos filhos dela. E Boaz pegou todas as terras de volta para ele. O que eu quero dizer para você? Que aonde você foi envergonhado, Deus ele vai te honrar. Que no lugar de vergonha Ele te dará dupla honra, aleluia. A Bíblia nos fala que o diabo veio por um caminho através de nós, mas por 7 ele vai ter que fugir, sabe por quê? Porque Deus ele vai entregar a vitória nas tuas mãos, e ela será maior ainda do que você está esperando, aleluia. Pastor, mas eu não aguento mais chorar. Continue chorando, aleluia. Que aquele que começa a plantar com choro, ele vai colher com alegria. Hoje podemos chorar, mas amanhã nós vamos sorrir. Aleluia. E vida de pastor é assim. Nós rimos de manhã, sorrimos à tarde e choramos à noite. Ou o inverso, choramos de manhã, rimos e assim por diante. Porque de manhã é uma criança que nasce, à tarde é um que morre, à noite é aniversário de um, casamento de outro. Deus deixa a gente totalmente pirado. Né, pastor? Você está de manhã num velório, todo mundo triste. No meio do dia nasce uma criança, que é alegria. Depois à noite é festa, que é casamento. Então você fica assim, meu Deus, né? Que coisa mais doida essa coisa de crente, né? Agora há pouco estava lá no velório, chorando, agora está aqui na festa, aqui está. Mas é assim a nossa vida, meu irmão. Jesus ele fala assim, no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. A nossa tentação é o diabo. Não vem tentações sobre nós que não sejam humanas. O diabo não vai tirar o lado de Guará para poder atormentar o senhor, pastor. Sabe quem que o inimigo vai usar? As pessoas que estão mais próximas de nós. Para nos afrontar, para tentar nos humilhar. Como eu falei aqui, no lugar da sua vergonha, Deus te dará dupla honra. Hoje nós podemos ser humilhados, mas amanhã seremos exaltados. O choro dura uma noite, mas a alegria ela virá pela manhã. Salmos de número 30, versículo 5. A segunda parte do versículo. Mas de uma coisa eu tenho certeza, pastor. E eu afirmo e assino embaixo. Não é que minha assinatura não está valendo mais nada, né? Mas eu assino embaixo mesmo. Que partindo daqui, somente para a mansão celestial. Disso eu tenho uma certeza. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque amanhã pode ser muito tarde. De repente não queremos um compromisso aqui, nem um compromisso ali. Amanhã eu resolvo, não. Temos que resolver hoje. Porque amanhã pode não haver mais tempo. Hoje eu estou aqui pregando para vocês. Amanhã, ou então daqui a pouco, eu nem sei qual vai ser o meu destino. Não sabemos, que se nós soubéssemos a hora que o Senhor viesse nos buscar, estaríamos de prontidão. E nunca estamos de prontidão. Não é verdade? Estamos preparados, mas não de prontidão. Eu vou esperar que ele vai voltar. Daqui 5 minutos, não. Então, meu irmão, por mais envergonhado que você seja, Deus ele não vai deixar você ser envergonhado mais. Aleluia. Essa mulher passou por tanta humilhação. Quando ela chegou na cidade, o pastor falou, não, meu nome não é Noemi. Meu nome é Mara. Ou seja, uma pessoa amarga. Que não tinha mais esperança, não tinha mais nada. Pastor, irmão, o que pode mudar na minha vida? É só você tomar uma decisão que muda.
É igual aqui, ó, tem uma guitarra ali. Eu amo instrumento musical, mas não sei tocar nada. Adoro ver as pessoas tocando, fico olhando ali e mexe dedo para cá e toca para lá e vem para cá e sobe e desce. De repente, tem gente com talento aí. Ah, não quero compromisso. Só vou se for para me pregar. Não. Se for para me lavar o banheiro da igreja, eis-me aqui. Não tenho vergonha não, irmãos. Nós temos uma senhorinha que ajuda na limpeza da igreja, e às vezes ela fala assim: pastor Ricardo, o banheiro está entupido, e está daquele jeito. Eu falo: tá bom, irmã, já vou lá. Eu chego lá, irmãos, é só Jesus na causa. Mas eu vou e eu faço a minha parte, porque eu não estou limpando um banheiro de um boteco ou um banheiro de um rodoviário, estou limpando o banheiro da casa de Deus. É da casa de Deus. Pastor, o senhor não tem nojo? Não, porque lá no mundo, irmão, eu fazia tanta coisa errada e não tinha nojo das coisas que eu fazia. Eu chegava a pegar a garrafa de vinho, pastor Simoro, eu ia lá para o cemitério para tomar em cima das tumbas. E era assim. Mas depois que eu me converti para achar sabe onde eu estava? Lá no monte orando com os irmãos. Campanha de 60 noites, 120 noites, 180 noites de jejum. Começava às 6 da tarde e terminava às 6 da manhã o jejum. Fazia vigília, começava à meia-noite e terminava às 6 horas da manhã. Relógio de oração. Pode colocar o meu nome no primeiro horário. Ah, não tem quem faça o outro. Pode colocar o meu nome que eu prossigo com a oração. Porque quando nós fazemos para Deus, irmãos, nós nunca temos prejuízo. Hoje eu estou bem, graças a Deus, pastor. Hoje eu me considero uma pessoa próspera. Eu tenho a minha casinha lá no Putim, que é alugada. Eu tenho a minha casa, minha filha tem a casa que a gente deu para ela. Né? Minha sogra morreu, ainda deixou herança para nós ainda. Né? Minha sogra tinha uma casa em Putim. Nós vendemos a casa dela. E a pessoa que não é dizimista, o diabo vem e leva. Minhas duas cunhadas pegou o mesmo tanto que nós pegamos e elas não fizeram nada. Que dá dízimo o quê? Tudo crente velho. Tudo conhecedor da palavra. Não vou dar nada. Falei: Silvana, nós vamos viajar, mas lá em Serra Negra, você já transfere para a conta da igreja a nossa parte da herança. Nós somos dizimistas, irmão. Nós somos ofertantes. E com a nossa parte, pastor Silmor, eu consegui fazer a casa para minha filha, porque eu tinha então esse terreno, que eu comprei ele também na bênção, para a glória de Deus. Eu tinha 35 mil reais guardado no fundo, né, uma poupança forçada que eu fazia. E quando eu achei esse terreno, a mulher falou: não, eu quero 75 mil no terreno. Eu falei: dona, mas eu não tenho 75. Ela falou: quanto que o senhor tem? Eu tenho 35. Ela falou: eu faço 40 promissórias de 1.000 para o senhor, tá bom? Sem juros, sem nada. E já transfiro a escritura para o seu nome. Eu agarrei com as duas mãos. É onde eu construí a minha casa. Um terreno de 15 por 50. São 750 metros quadrados. Quem construiu aquela casa? Eu. Mas antes de construir a minha casa, eu construí a casa de Deus. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, eu posso ir na sua igreja para vender tal coisa assim, assim? Eu falei: não, irmão, não pode. Quando nós estávamos construindo, você não veio aqui nem oferecer para carregar uma lajota dessa para dentro. Agora você quer vir vender aqui? A casa de Deus não é comércio. O pregador, quando ele vem, nós abençoamos ele com oferta. Ou se ele trouxer um CD, nós colocamos lá para fora da igreja. Ó, irmão, o irmão está vendendo o material dele lá fora, dentro da igreja não. Lugar de adoração é de adoração. Aleluia. E Deus tem nos abençoado. E tem abençoado, olha, com medidas recalcadas, sacudidas e transbordantes. E nós temos um projeto para a nossa igreja agora em 2023, pastor.
Nós vamos comprar um terreno naquela rua para fazer o estacionamento da nossa igreja. Porque os irmãos chegam de carro, de bicicleta, de moto, e não está tendo mais aonde colocar os carros. O prefeito é nosso amigo, mandou até pintar onde era a faixa amarela, pintar de branca, para poder colocar o carro dos irmãos. Mas não tem aonde mais colocar os carros. Então nós estamos nesse propósito esse ano, de comprarmos um terreno e fazer o estacionamento da igreja. Aquele lá vai dar muito trabalho para as pessoas de idade subir e descer. Né? Eu quero comprar algo, irmãos, que seja bom para todos. Pensa bem a pastora Rita descer lá em cima naquele estacionamento. E desce escada, e para subir depois. Nós temos que pensar na sensibilidade para as pessoas. Rampa de acesso para deficiente, para que ele possa se mobilizar de um lado e para o outro. Né? Às vezes as pessoas falam, mas deficiente não sai para lado nenhum. Mas ele tem que se locomover. Ele come, ele bebe, ele vai no banheiro. Ele faz tudo que nós fazemos. Às vezes só não anda e não corre. Né? Mas de repente corre com as duas rodas. Então nós temos que pensar em tudo isso. E eu creio que Deus já nos deu esse terreno. Ele não vai dar, ele já nos deu. Porque se nós pensarmos assim, a Deus ele vai dar ainda. Não, ele já deu. Só temos que tomar posse daquilo que Deus tem nos dado. E Deus tem nos prometido. A vida sentimental está ruim, mas se esforça. Faz uma campanha de jejum, uma campanha de oração. Pastor, meu dedo é podre para escolher namorado. Então deixa Deus escolher. Quando for a vontade de Deus, vai aparecer a pessoa certa. Né, pastor? Porque você não vai no mercado, você não vai comprar a batata podre e largar a batata boa para outra pessoa comprar, não. Você vai comprar o que é melhor. Então Deus ele tem o melhor para mim e para você. Mas nós temos que ter uma certeza de uma coisa. Nós temos que prosseguir para o alvo. E o alvo é Jesus Cristo. Não tem outro jeito, pastor. Você pode tentar do seu jeito, o irmão pode tentar do seu jeito, mas se não tiver Jesus Cristo no meio da nossa tentativa, não vai para frente. Esse ano nós já até comunicamos ao pastor Silmoro que nós não vamos para Santa Catarina. Né? Eu com a minha esposa, nós estamos planejando uma viagem, e justo perto da convenção, porque nosso aniversário de casamento é dia 20 de julho, e a convenção, né? E nós vamos estar lá no Maranhão. Né? Nós vamos lá conhecer o estado do Maranhão. Pertinho ali. Aí nós vamos lá conhecer as lagoas de águas naturais, né? Aqueles lados lá. Mas eu gosto mesmo de Fortaleza, viu, pastor? Me apaixonei por aquela cidade. Estive em Fortaleza, foi maravilhoso. Eu tenho vontade de voltar. Já comprei um passeio para lá, mas aí veio a pandemia e não deu certo a gente viajar. Tentamos pegar o dinheiro de volta do hotel lá, dos passeios, mas eles devolveram só metade do dinheiro. Eu falei, tá bom, mas tem Deus para dar do que o diabo para tomar, né? E é assim, meu irmão. Ruth não abandonou Noemi. Às vezes abandonamos Jesus por qualquer coisa. Deixamos Jesus de lado. Esquecemos de Jesus. Maria esqueceu de Jesus, imagina. Ela que era mãe esqueceu de Jesus. Quando ela deu por falta, ela estava muito longe, em outra cidade. E Jesus estava lá pregando o evangelho. Pode uma mãe se esquecer de um filho? Pode. Esquece. Tem gente que esquece criança dentro do carro, esquece criança na escola. Vai no mercado, esquece criança. Vai na convenção, esquece criança. Podemos esquecer. Mas tem um que jamais vai esquecer de você, que é Jesus. Ele não se esquece de você. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar consagrando o mês de julho, agosto e setembro. Mês de julho, meu casamento. Agosto é o nascimento do pastor.
Setembro é o nascimento da pastora, aniversário meu e da pastora Silvana. O senhor também? Ah, só gente boa, né? Não podia ser melhor. Eu já começo a abrir no mês de setembro. No dia 1º de setembro é meu aniversário. Já começa as festanças. Aí já emenda com o dia 9, que é o da pastora. Dia 21 da pastora Rita. Tá vendo? Nós podemos fazer a festa de setembro na igreja aqui. Nós começa no dia 1º. Então, nós começa dia 1º e termina só no último dia. Todo dia vai ter bolo. Oh, glória! Né? E no meu dia eu já tenho uma irmã para fazer o meu bolo. Que é um bolo salgado. É horrível o bolo. Não é. É a irmã Cissa. A irmã, ela faz um bolo salgado que só Jesus, viu? Não tem dieta que resista àquele bolo. Então, irmãos, se você quer que algo mude na sua vida, tem que haver mudança. Tem que haver transformação. Tem que haver decisões. Pastor, é difícil tomar decisão, sim. Mas quando nós tomamos decisão, consultando a Deus, tudo se torna fácil. Fico feliz, pastora, daquele casal se tornar membro da igreja. E olha, vocês não sabem o pastor maravilhoso que vocês têm. Pastora Rita, pastor Silmora, olha, ele só não vai lamber a ovelha porque os carrapichos a gente tira. Mas são pastores dedicados, pastores que amam, que fazem a obra de Deus com sinceridade. Quanta dificuldade passam, pastor, nos ajuda assim, assim, assim. Pastora Rita, o que eu faço? Como nós perturbamos vocês, né, pastor? Estava sempre ali para poder nos apoiar, nos ajudar. Até mesmo as decisões que íamos tomar, pastor, o que o senhor acha disso? E o pastor falava assim, olha, e eu acho que isso não convém. Vamos por um outro caminho. Né? E pelo outro caminho que ele nos direcionava, dava certo. E o caminho que Jesus quer direcionar você, já deu certo, não vai dar certo, já deu certo em nome de Jesus. Aleluia. Coloque a mão sobre o teu coração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu te louvo, ó Deus, e te agradeço por mais esta oportunidade. Senhor, que esta igreja, ó Pai querido, venha prosperar a cada dia. E que o Senhor, ó Deus, levante homens e mulheres, ó Pai querido, para estar lado a lado com os teus servos. Senhor, em nome de Jesus. Onde houver, ó Pai querido, uma pessoa que está necessitada da tua palavra, que o Senhor, ó Deus querido, direcione a nossa irmã que veio aqui à frente, ó Deus querido, como vaso e instrumento nas tuas mãos. Que essa pessoa possa vir até a tua casa e que possa ser, ó Deus, recebida de braços abertos, meu Pai. Assim como um dia o Senhor me recebeu tantas pessoas de braços abertos na tua casa. Obrigado, Senhor Jesus, por cada alma aqui presente e pela palavra que o Senhor me deu, ó Pai querido, nesta madrugada. Eu te louvo, ó Deus, e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu abençoo o mês de julho, desde o primeiro dia, meu Pai, o segundo, o terceiro e assim por diante, até o último dia, meu Deus. Que este mês, ó Pai querido, seja um mês repleto de bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos. E também já colocando o mês de agosto, ó Deus querido, que o Senhor venha abençoar os teus filhos também no mês de agosto. Que seja um mês também, ó Pai querido, de bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. Senhor, em nome de Jesus, te louvo e te agradeço, ó Deus, pelo mês de setembro, desde o primeiro dia até o último dia, meu Pai. Porque grandes coisas o Senhor tem por essa igreja, meu Deus. Eu te peço, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, já declarando, ó Deus, a bênção e a vitória sobre a vida de cada um dos teus filhos neste ano de 2023. E que o Senhor esteja com cada um deles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.